Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu estava aqui, né, fazendo umas anotações, né, sobre casa mesmo, né, sobre objetos que não se deve ter em casa. E eu lembrei de um testemunho forte de uma amiga, né, de casa. Eu quero compartilhar nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tá bom? Então vamos lá, amada igreja. Eu estava aqui falando, né? Eu estava aqui conversando comigo mesma, né? E fazendo algumas anotações sobre casa, sobre coisas que não se deve, né? Ter em casa. E em uma das minhas anotações, né? Que eu vou estar falando isso em outro vídeo, eu coloquei sobre vassouras, né? Vassoura é um objeto que é muito importante dentro de uma casa. Eu não sei, irmãs, se vocês que estão aqui nesse vídeo, assistindo esse vídeo, esse testemunho que eu vou contar, eu não sei se vocês vão acreditar, mas a tônica aqui desse testemunho é a fé, a dinâmica da fé. Não estou colocando o milagre, irmãs, em um objeto. Não, em objeto. Não, nada disso, em um objeto. A fé, ela independe de crença, de segmento religioso. A fé ela é algo muito importante na vida de uma pessoa, né? E o que move o mundo é a fé. Existe a fé natural e a fé sobrenatural. O cunho, a cerne, o esqueleto principal desse vídeo que eu vou compartilhar aqui desse testemunho, não é assim o objeto em si, mas é a fé que foi depositada que eu vou contar e vocês vão entender o que a irmã Raquel está falando. Mas vamos lá. A vassoura, eu estava anotando sobre vassoura e lembrei desse testemunho, dessa história, eu vim contar para vocês, compartilhar. A vassoura dentro de uma casa tem uma significância muito boa. Por quê, irmã Raquel? Porque a vassoura é ela que faz a limpeza, né? Eu não sei como é que tá a vassoura aí na sua casa, mas é um tipo de um objeto que nós precisamos prestar muita atenção na vassoura, né? Se você puder substituir sua vassoura, retirar aquela vassoura, descartar mesmo, que já estão com as cerdas bem gastas, né? Irmãs, eu me lembro, na minha infância, de um contexto que eu vivia, e eu adquiri isso e depois meus padrões foram mudando, aquelas vassouras assim, com as cerdas muito gastas e muito bem gastas, né? E isso não é bom, porque além de prejudicar a limpeza dentro de uma casa, você precisa empregar mais força para limpar e não é bom, porque o objetivo da vassoura é limpar, irmãs, é limpar. Então, tudo que remete assim, limpeza de uso doméstico, nós precisamos investir um tempo e, se possível, até substituí-los, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Eu tava falando de vassoura, eu me lembrei dessa história de um testemunho de uma conhecida minha. Nós perdemos o contato, né? E ela me contou esse testemunho que ela falou que uma vez ela fez uma campanha. Eu não sei se era uma campanha da igreja lá, que ela fazia parte. E a tal igreja, eu não tô aqui para falar o nome da igreja e não é para falar da fé no objeto, porque eu não creio que seja objeto. Ela alcançou uma graça, ela alcançou uma vitória, creio eu que tenha sido pela fé.
Mas ela me contou, é um fato muito curioso esse testemunho. Ela me contou que a casa dela era muito velha, muito antiga. Irmãs, era uma casa assim, de estuque, de barro. E essa casa estava muito velha, porque era dos antepassados, né, da mãe dela. E a casa era muito velha, muito ruim. A casa estava caindo, a casa estava muito velha. Irmãs, ela me confidenciou que a casa tinha até ratos andando, a mãe dela faleceu e estava uma situação muito difícil. E ela não tinha condições de renovar a casa, ela não tinha condições nenhuma. E ela falou que ela participava, né, de uma igreja, que lá nessa tal igreja, ela me falou o nome, mas eu não vou falar o nome, que lá uma vez o pastor lançou a campanha da vassoura. Irmã Raquel, Mas eu não vou falar o nome. Mas eu não sei se vocês vão acreditar nessa história, mas uma das trilhas aqui do canal é que eu conto os testemunhos. Eu já percebi que vocês gostam das histórias, né, dos testemunhos. E eu me lembrei disso, que eu botei vassoura ali num outro vídeo e lembrei dessa história. Irmãs, o que aconteceu? O pastor lá, sem saber de nada, lançou lá uma tal campanha da vassoura. E lançou o desafio para os membros. Falou assim, ó, você vai comprar uma vassoura nova. Você que está precisando de uma casa nova. Você que está precisando de um renovo na sua casa. Você que está precisando de móveis novos. Olha só, irmãs. Você que está precisando. Eu tô rindo assim, irmãs, porque a fé é loucura. E eu sei que tem gente aqui que não crê. Os céticos de plantão, os incrédulos, não crê. E eu achei muito curiosa essa história e eu acreditei e eu acredito na fé da pessoa, igual o copo com água. A pessoa bota o copo com água, ora, a fé não está naquele copo com água, mas está que a pessoa crê. E aquilo é um ponto de contato, irmãs. Quem sou eu para dizer que não vai funcionar? Quem sou eu? Livre disso. E o pastor falou lá, lançou o desafio. Você que precisa de um milagre na tua casa. Tua casa que tá assim, tá assado. Aí ele lançou o desafio. Compra uma vassoura nova. Olha só, irmãs. E varre com a vassoura nova durante X horas do dia. Eu não vou falar aqui o horário, porque senão vai polemizar, acho que mais ainda aqui, esse vídeo. Ele falou, varre aí tal horário, que eu não vou falar o horário, mas ela me falou e eu sei o horário. Varre tal horário e quando você varrer tal horário, lá a sua casa, com essa vassoura nova, você vai varrendo e orando e falando com Deus, para Deus tirar todo o mal da sua casa. Varre em direção à porta da rua, para Deus tirar todo o mal, para Deus cortar toda a obra contrária. Irmãs, ela fez durante um tempo essa campanha. Eu não sei se era 7, eu não me lembro, não me recordo. Ela me confidenciou ainda que ela tinha uma avó que morava no mesmo quintal e a avó dela, curiosamente, ficava olhando, sabia da história e a avó dela ainda falou assim para ela, faz, minha filha, faz que Deus vai te ouvir, faz e crendo que Deus vai te ouvir. E ela fazia. E ali ela varria. Irmãs, passou um tempo depois que ela terminou essa campanha, acho que era 7, né? Irmãs, eu creio que isso vai virar polêmica aqui. Eu nem tô contando as coisas com detalhes, porque eu não sei a polêmica aqui. A vassoura até, se eu não me engano, acho que essa vassoura, o pastor, eu vou me lembrando dos fatos, né? Se eu não me engano, acho que o pastor pediu para as pessoas comprar a vassoura nova, ele ungiu a vassoura. Mas eu não quero aqui polemizar. Eu espero que vocês entendam. E eu acredito
que não seja um objeto. Eu creio que aquilo ali foi apenas um ponto de contato, mas o que moveu o mundo sobrenatural foi a fé dessa irmã. Um tempo depois, Deus abriu uma porta para ela, uma portinha. Daquela portinha, ela perseverou na oração, Deus abriu uma porta melhor, que já era um lugar de vendas, que ela gostava e ela gosta de vendas, ela gosta de vender. E lá naquele lugar, irmãs, ela desenvolveu uma amizade com uma colega dela. E essa colega dela, ela se desabafava e ela recebia X salários, X salário, acho que era um salário e ganhava mais comissões. E era ela e o irmão dela. Irmãs, eu não vou falar o nome dela porque vai que ela assista os meus vídeos aí fica chato. E ali, irmãs, ela foi se destacando nas vendas, foi se destacando, era uma boa funcionária. E ela sempre se queixava, se desabafava com uma amiga dela, que a casa dela estava caindo, que quando chovia tinha goteira na casa dela, que tinha terraço, que ela já não aguentava mais aquela situação, que ela queria reformar, mas que ela precisava de muito dinheiro mesmo. E ali ela falando naquilo, falando. E ali a amiga dela ouvindo, né? Desenvolveram ali uma amizade. Irmãs, isso tempos depois da tal campanha da vassoura. O que aconteceu, irmãs? Eu não sei se vocês vão acreditar ou não. Tempo depois ela foi se destacando na venda e o salário dela foi aumentando um pouco mais. E pasmem todas vocês, irmãs, olha o que aconteceu. O gerente lá, o chefe lá, elas estavam no horário de almoço, as duas, e elas estavam conversando entre si. O chefe lá virou para elas e foi lá na tal salinha lá atrás, foi lá e perguntou assim, vem cá, qual de vocês duas aí tá precisando de dinheiro? Irmãs, olha o sobrenatural. Aí uma olhou para a outra, aí a colega dela falou assim, é ela tá precisando de dinheiro, ela que tá precisando de dinheiro. Aí ela virou assim, ué, mas por quê? Aí o chefe foi e chamou. Falou assim, bom, você tá precisando de dinheiro, então vamos lá. E tem aqui uma oportunidade. Nós estamos abrindo uma outra loja em um outro lugar. Aí eu vou contando os fatos, eu vou lembrando. Aí, quando o chefe parece que perguntou que ela estava precisando de dinheiro, a amiga dela falou, é ela que está precisando. Aí o chefe, por que ela está precisando? Aí a amiga explicou, porque a casa dela está caindo aos pedaços, ela fica reclamando, ela fica falando para mim. E falou lá pro chefe, o chefe se compadeceu, depois que ele perguntou, chamou ela e falou, olha só, você está precisando de dinheiro para arrumar tua casa, então vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir uma loja em outro lugar, você vai ser mandado embora, nós vamos pagar todos os teus direitos, você vai receber com todos os teus direitos e você vai ser readmitida num outro lugar, lá nessa outra loja, você topa? Eu quero sim. Aí, irmãs, ela recebeu todos os benefícios lá trabalhistas, né? Irmãs, ela me conta, ela falou, irmã Raquel, arrumei minha casa, e eu comprava os materiais à vista, pagava o pedreiro, e aquela campanha, valeu aquela campanha. Ela me contando, valeu aquela campanha da vassoura. E ela, assim, eu não sei, irmãs, o mistério que Deus tem com ela, porque ela, assim, ela é muito, assim, devota, digamos assim, de campanhas. Eu não sei, irmãs, cada uma tem um mistério com Deus, tá bom? Cada uma tem um mistério com Deus. Eu não sei qual o mistério que você tem com Deus, mas o mistério que aquela irmã falou para mim naquele momento, ela falou para mim, irmã Raquel, tudo quanto é tipo de campanha na igreja, eu participo, porque eu sei que Deus me responde. E eu ficava assim, olhando para ela, né? Eu ficava assim, é mesmo? Ainda perguntava, né? É mesmo? Que eu gosto muito de ouvir essas histórias, né? E ela é de muita fé, essa irmã. E eu creio, irmãs, depois eu fiquei analisando, pensando com Deus, eu falei, Senhor, como que é isso?
E ali Deus me remeteu para a palavra dele, né? Jesus, quando ele fazia os milagres, ele dizia, vai que a tua fé te salvou. Então, irmãs, é a fé. A fé move. Às vezes, eu vou falar até algo aqui muito intrigante. Tem gente dentro da casa do Senhor que não tem fé. Às vezes, uma pessoa mundana que às vezes está lá no mundo, e eu falo isso. Eu, outrora, não estava na casa do Senhor, mas eu tinha muita fé quando eu estava lá no mundo também, né? E eu fazia as minhas orações lá no mundo, né? Meus pensamentos com Deus, eu pensava em Deus, queriam algo, e Deus, irmãs, ele respondia. E assim é a dinâmica da fé. Deus, ele responde à fé. Então, Deus ministrou isso no meu coração, que é a fé que ele responde. Então, creio eu que não foi a vassoura, que não foi aquela unção, né, que aquele pastor... Ali foi um ritual, foi um algo ali. E quem somos nós para interrogar? Quem sou eu para interrogar? Quem sou eu para dizer que não valeu a pena? Quem sou eu para dizer, né, algo contrário? O fato é, irmãs, que um tempo depois aquilo aconteceu, a oportunidade veio. E ali... veio muito dinheiro para ela, que ali ela conseguiu arrumar a casa dela. Eu tive na casa dela algumas vezes, né? E a casa bem arrumadinha, né? Que Deus abençoe, paz.